Felipe Neto, o que aconteceu que você mudou o que pensava sobre o Lula e o PT? Então, querida, eu tive a oportunidade de falar isso pra Dilma e pro Lula, né? Eu falei, eu era antipetista antes do antipetismo existir. Na época que o Lula tinha 85% de aprovação, eu tava lá nos 15%, gritando que ele era bandido, corrupto, safado, vagabundo. Eu tive uma criação conservadora. E eu tive um integrante da minha família que fez grande parte dessa minha criação e que eu tinha como um ídolo, que odiava o PT com todas as forças. Então a minha fase de começar a entender, gerar as minhas ideias, foi muito influenciada por ele. E eu odiava com todas as minhas forças o PT e eu tinha convicção de que ali só tinha criminoso. Essa era uma convicção que eu tinha. Mas veja bem, uma coisa que é muito importante, isso era uma ideia que tinha sido incutida em mim. Ela tinha sido colocada na minha cabeça. E eu nunca questionava, porque ela estava tão solidificada, e eu tinha tanta certeza disso, que não tinha porquê eu levantar perguntas sobre. Tudo começou a mudar quando eu primeiro comecei a estudar o que representava a esquerda, que era algo que eu odiava, que eu tinha ojeriza. E eu comecei a tentar entender por que tanto intelectual é de esquerda. Isso não entrava na minha cabeça. Eu falava, por que tanta gente mega inteligente defende essa ideologia tão absurda, assassina? Eu comecei a tentar ler e entender por quê. E ali a coisa começou a mudar de figura, quando eu comecei a ler livros a esse respeito. Mas isso foi o que foi mudando o meu imaginário sobre a esquerda. Sobre o PT e o Lula e a Dilma, o que realmente foi fundamental para eu mudar foi quando aconteceu a Vaza Jato. Eu era um cara que achava que o Moro tinha sido um herói. O cara conseguiu prender o Lula. Pra mim era tipo, putz grilo, esse cara, herói nacional. Até que eu comecei, de fato, a questionar algumas coisas, principalmente quando começaram a vazar os prints de conversas entre o Moro e o Dallagnol, que representava ali a acusação. E eu comecei a olhar aquelas mensagens. Eu falei, peraí, tem alguma coisa muito errada aqui. O Moro claramente está de conluio, ele está ensinando, o Moro é o juiz do caso, ele tem que ser 100% imparcial, ele está ensinando como a acusação tem que fazer. E eu comecei a pesquisar pessoas que entendessem muito mais do que eu e que estivessem questionando a Lava Jato. E uma das pessoas mais influentes nesse sentido foi o Reinaldo Azevedo, que foi um cara anti-Lula ferrenho, contra Dilma ferrenho, antipetista pra cacete, e que quando a Lava Jato aconteceu, ele ficou completamente estarrecido e ele desafia o Moro até hoje a apresentar